Amados irmãos e irmãs, boa noite a todos. Estamos aqui, às 10 horas, deu uma atrasadinha um pouquinho aí, mas graças a Deus agora nós conseguimos a conexão. E estamos aqui nessas últimas horas da década, Na verdade da década, Gil? Graça e paz, querido. Sempre um prazer, estar contigo aqui, te receber. Você já faz parte da família Every Church, Um lugar cativo aqui, você, sua esposa Joyce, todos, vocês são já da família, Então é sempre um prazer estar recebendo você, E principalmente, Gil, nesse tempo e a estação que nós estamos vivendo, Verdade. Esse ano foi um ano realmente muito atípico de dentro daquilo que nós estávamos acostumados como seres humanos, vivos, Porque já se passou problemáticas, em outros séculos, mas realmente nós que estamos vivendo nesse tempo e nessa situação, passamos com essa pandemia, e realmente um ano diferente, Gil? Muita coisa. Fala, meus amigos, tudo bem? Paz aí para todo mundo. Como o pastor Gustavo mencionou, o último culto do ano, da década, E dentre tudo que a gente está com o pastor Gustavo está falando, eu acredito que esse ano vai entrar para os livros de histórias da nossa nação e do mundo, Tudo que aconteceu. Mas eu estava ainda agora pensando aqui, infelizmente nós perdemos muitos amigos, Algumas pessoas perderam seus familiares e esse fim de ano vai ser um fim de ano muito triste. Mas eu fiquei agarrado ainda agora na palavra de 1 Samuel 7, quando versículo 12, que a Bíblia diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Eu acho que é a palavra de nós encerrarmos o ano agarrados nela, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. O ano está terminando, mas até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos fez chegar até aqui, ainda que alguns amigos ficaram, ainda que alguns familiares ficaram, mas pela graça de Deus o Senhor tem nos dado forças para chegar até aqui. E eu acredito que o ano ainda não acabou e Deus ainda pode nos surpreender esse ano com experiências incríveis na pessoa de Jesus e dentre muitas coisas também. Amém, eu creio também, Gil, um ano na qual, a gente acaba lendo algumas coisas, do Covid que trouxe a morte. Mas o Covid também trouxe vida para muita gente. Se você parar para analisar, é um momento assim de deserto, Gil, é um momento que a provisão divina também acontece, Eu creio também que esse mover que o Senhor permitiu, porque a peste, quando você vai buscar, a tradução no dicionário, ela significa doença de ordem pulmonar, E se você for parar para analisar, o Covid é uma doença que ela atinge, é o sangue ali, mas vai ali para a região dos alvéolos pulmonares e atinge a parte respiratória, E o Espírito Santo traz vida, sopro de vida, Então eu creio também que muita gente, muitos ímpios foram alcançados, muitas pessoas que estavam desviadas também se voltaram para Jesus novamente. Tem muitas pessoas se batizando nesse tempo. É verdade, muita gente, é verdade. Então, muitas pessoas, eu creio que o Senhor nos colocou em iguais condições, todos os seres humanos. Esse momento foi um momento que ele colocou todo nivelado, Não importa o fator econômico, social, religioso, a parte ideológica, política, não. Ele mostrou que ele continua soberano, ele é eterno e é ele que comanda mesmo, E como nós somos, pessoas que gostamos de mergulhar nas escrituras sagradas, como os irmãos e irmãs que creio que estejam acompanhando aí, tanto no Facebook como também no Instagram, Tudo isso que está acontecendo realmente são coisas que nós acreditamos que seja realmente algo da parte de Deus mesmo. Está acontecendo alguma problemática, essa luz aí mesmo. Isso, obrigado. Então, nós cremos que tudo isso foi para poder nós realmente nos alinharmos novamente, Porque o desalinhamento estava muito grande, Gil? Na própria noiva do Senhor, no planetário, De alguma forma Deus ele acaba, na verdade,
criando meios de nos reposicionar nele, né? Amém, amém. Então é como a salvação não é um fim, a salvação é um meio de nos levar de volta para Deus. Então o fato de Cristo ter morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia não está limitado apenas para te salvar ou para me salvar. A salvação é um meio de nos levar de volta ao nosso lugar de origem, que é em Deus. Então, às vezes algumas coisas acabam acontecendo que tem um propósito único de nos reposicionar, alinhar o nosso coração, ajustar algumas coisas. Por exemplo, existem dois tipos de pessoas que acabam conhecendo a oração dentro da igreja. O primeiro é que vive em dificuldades e, mediante as dificuldades que ele vive, ele é pressionado a dar uma resposta em oração. Então ele ora pelo filho que está perdido, ora pelo casamento que está desabando ou já desabou e busca restauração. Ele ora por uma porta de emprego, ele ora para que ele seja curado ou um parente seja curado. Então ele está sempre combatendo algum mal através da oração e buscando o resultado favorável que diz respeito à vida dele, à família dele, amigos, enfim. Então o problema leva ele a buscar de forma intensa algo em Deus. E existe aquela outra pessoa, que é aqueles que já amadureceram, já estão entendendo que já estão assentados nas regiões celestiais com Cristo, que não ora mais como quem está na terra pedindo me dá, mas é aquele que está sentado nas regiões celestiais orando a partir daquilo que o Senhor está direcionando ele. Então talvez você que está me ouvindo hoje possa ser a pessoa que Deus o meio que Deus achou de te preservar na presença dele é criando situações na sua vida para que você sempre busque. Amém. Porque quando as coisas são resolvidas você não busca. Então qual é o meio que ele criou? Ele cria uma situação para isso você gerar uma caminhada sendo fortalecido pelo Espírito. É impressionante então, dizê-lo, né? É um meio. A gente estava conversando ainda agora com a pastora e é isso. Existe um meio de Deus atrair os seus filhos. E às vezes nem sempre vai ser com um doce na mão. Nem sempre vai ser com um presente. Então, às vezes é um cinto, às vezes é uma correção. E é bom quando nós provamos a correção de Deus, quando nós provamos a disciplina. Sinal que ele ama, né? Que é o amor dele. Disciplina, exorta, né? E com o ensinamento, o bom é que ele sempre traz o ensinamento, né, Gil? Então, nesse tempo que a gente está vivendo, eu acho que a gente precisa buscar discernir, né, o tempo que nós estamos, mas também buscar discernir qual o posicionamento adequado nesses dias. Também. Né? A gente precisa dar uma resposta positiva, uma resposta adequada. Então, se a gente parar para analisar isso, por exemplo, durante muitos finais de anos, é bem provável que o pessoal que está nos ouvindo já fez a listinha que fazia antigamente, mas eu acredito que se você está entendendo o que Deus está fazendo, não é mais tempo de fazer listinha para o ano que vem. É tempo de buscar entender qual é o tipo de gente que Deus precisa, que Deus está desejoso no ano de 2021, nessa próxima década. Ontem, Gil, no culto de ontem, de quarta-feira, né, em determinado momento o Senhor me deu um direcionamento que é um período de recrutamento. Aí. Ele está recrutando realmente pessoas para poder serem inseridas no reino dele, aonde nós vamos ser inseridos, né? Saber aonde os santos dos santos, porque quem proclama a palavra de Deus é o santo dos santos, é você que está aí escutando aí nesse momento aí, nessa live aí no Instagram, no Face, né? É você que escuta os cultos, é você que tem acompanhado, porque é importante saber aonde você vai ser inserido, né? Para dar o seu melhor, porque na verdade o Senhor está buscando nos últimos dias, Gil, eu creio isso, na especialização. Amém. Nós fazemos aquilo que Ele nos deu de melhor para Ele. Porque tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. E quando nós entendemos isso e sabemos que é a palavra de Deus que vai fazer com que nós possamos nos libertar, né, curar, né, porque a verdadeira igreja é a igreja que realmente ela está entendendo o tempo e a estação, como você falou, de que nós estamos vivendo. Porque na verdade Yeshua está voltando. Está iminente, né? Isso é claro, né, Gil? Isso aí é algo que às vezes em determinado momento. E outra coisa, eu tenho falado muito com alguns irmãos que ela depende muito, essa volta depende muito de nós. Sim. Mateus 24:14 perfeitamente vai tratar isso e lá em
Em Apocalipse 19, versículo também 7 e 8, ele vai tratar que a noiva se ataviou com linhos finos, e os linhos finos são os atos de justiça dos santos. Aleluia, é isso aí. Então o meu nível de justiça, de integridade, de retidão, coopera para o ataviamento da noiva. Mas a minha vida indecente, meu posicionamento de forma injusto, corrupto, com caráter afetado pela natureza caída, automaticamente eu tô tardando a volta de Jesus. E Mateus 24,14 diz que o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém. Então todo Mateus 24 vem falando de catástrofes, né? Terremotos, pestes, fomes, mas em nenhum momento ele usa a expressão então virá o fim, a não ser quando um tipo de mensagem começar a ser pregada, que é o evangelho do reino sendo pregado em todas as nações. Então, aí vem a condição, virá o fim. Então todos os fenômenos que nós vemos acontecendo faz parte de contrações para um nascimento que vai ser a volta do nosso tão aguardado Jesus, o nosso Messias. Mas para isso acontecer, nós precisamos, é engraçado que aqui a gente não marcou nada, está fluindo. Mas tem uma palavra que está no meu coração, que acabou entrando nela, que está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 10 e 11. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Amém. Não é em algumas coisas, é em tudo. Amém. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a graça da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Só para a gente entender isso. Na versão linguagem de hoje, em vez de falar andar dignamente diante do Senhor, a Bíblia trata sobre viver como o Senhor quer. Então, dentre esse meio que nós cantamos, por exemplo, Maranata, né? Expressamos o sentimento pela volta de Jesus, se eu não tiver compromisso com a grande comissão, o professar Maranata, na verdade, é uma hipocrisia. Porque quem deseja a volta de Jesus e não está enganjado com a proclamação do Evangelho, sim, do Reino, na verdade ele está de hipocrisia, porque não tem como um andar separado do outro. Por isso nós declaramos a palavra Maranata ligado à palavra equibalo, envio da pregação do Evangelho. Mas voltando para Colossenses 1,10, nós precisamos elevar um padrão de justiça diante dos santos. Nós precisamos andar de forma digna diante do Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 6, diz que se nós dizemos que estamos nele, então precisamos andar como ele andou. E é interessante que quando a gente trata sobre andar dignamente diante do Senhor, sempre me salta aos olhos aquela balança, que é até o símbolo da justiça, sim, né? Aquela balança que são de 2 pratos. Então é como se Deus, né, na pessoa de Jesus, sentasse um prato daquele e o nosso padrão de vida precisasse equilibrar a balança na mesma medida. Então andar de forma digna diante do Senhor equivale a viver uma vida semelhante ao Filho de Deus, o primogênito, Jesus, amém, o Messias. Então nós precisamos viver dignamente no caráter, no nosso trato, no nosso posicionamento, um contrato para fechar, mas que tem uma vírgula, tem alguma coisa que é ilícito e você tem ciência disso, mas vai ser o estouro financeiro para você. Você, como um homem que vive de forma digna diante do Senhor, você vai precisar rejeitar isso. Porque o que nós estamos vendo hoje, diversos escândalos, vários pastores se corrompendo, política corrompida, nós temos visto muitas coisas acontecendo. Por isso nós precisamos ser, ou elevar o nível de integridade, de justiça e viver como o Senhor quer. Não é como a religião desejou te modelar. Aleluia. Não é como alguém disse que você deve andar. Não, isso não trata-se de roupa, isso não trata de linguagem, de estilo de cabelo, de cor de parede, de igreja. Isso tem a ver de andar de forma digna diante do Senhor. E essa palavra tem afetado o meu coração nesses dias. Andar de forma digna, ou andar como o Senhor quer. Aí eu quero lançar uma pergunta para nós continuar conversando aqui. Será que hoje
estilo de vida que você está vivendo equivale às balanças, os pratos da balança se igualarem? Ou será que o padrão de vida que você está vivendo está abaixo daquilo que Deus estabeleceu você para viver? Será que o nosso nível de justiça, de retidão, de integridade, será que nós hoje poderíamos sentar de forma, com confiança na balança, dizendo, não, eu estou vivendo, pelo menos buscando viver na medida que o Senhor estabeleceu para me viver? Se não, eu convido você a, de repente, aí mesmo na live, parar um pouco agora e entrar em arrependimento, pedir Amém. Perdão pelos pecados, pelas falhas, e através desse perdão deixar o Espírito te reposicionar e começar a buscar nesse próximo ano agora, daqui a pouquinho, no ano de 2021, com toda a sua força, buscar viver uma vida digna diante do Senhor. Como marido, como esposa, como pais, como filhos, como amigos, como homem e como mulher, como um cristão, como um profissional dentro da sua área onde você exerce o seu sacerdócio. Que o Espírito de Deus nos ajude nesse próximo ano a vivermos de forma digna diante do Senhor, e a consequência disso vai sermos preparar a noiva para o grande dia, o dia do casamento, o dia que nós tanto aguardamos. Amém. Gil, é impressionante, né? Quando o Espírito Santo ele realmente vem revelando, né, daqueles que realmente estão na fiação e estão realmente buscando do Senhor o entendimento, né, desse tempo, dessa estação que nós estamos vivendo, para poder estar inserindo a noiva, né, inserindo os santos dos santos, os membros do corpo que é a noiva, né, para aquilo que Yeshua está nos direcionando até a volta dele, como você falou. Incrível, Gil. Há 4 cultos eu estou direto trazendo palavras de denúncia. Amém. E levando os irmãos e as irmãs à reflexão de duas ações que nós temos vivido, principalmente nós aqui do estado do Rio de Janeiro, né? E inclui, lógico, Angra, que faz parte desses 92 municípios, né? Esse espírito de atordoamento, que é um espírito que Elias teve ali, né? Há 4 cultos a gente está discernindo isso, e ontem nós fechamos, né, de quarta-feira, falando sobre o arrependimento. Amém. A única maneira para você sair desse espírito de atordoamento, que é o espírito de confusão, né, de mente, né, daquela miscelânea de emoções que você não consegue ter um discernimento da parte do Espírito Santo de Deus por causa desse processo de paralisação na mente, né, de você conseguir andar naquilo que o Senhor tem pré-determinado, né, como vontade dele em nossas vidas, né? Esse espírito de atordoamento, ele faz com que você saia do alinhamento de Deus. E isso tudo provocado, Gil, pela religiosidade. Você falou tudo, é religião. Sim. Religião é religar. Não é isso que o Senhor quer relacionamento. Ele quer intimidade. Você só vai conseguir testemunhar de Jesus e proclamar a palavra se você acessar a Escritura Sagrada. Né? Nós precisamos sair da comodidade, sair dessa situação de prostração, né? Que não é de Deus. É uma ação demoníaca a prostração, né? As pessoas ficam só se alimentando com pouco, se satisfazem com pouca coisa. Acha que um culto de domingo é o suficiente. Não é, Gil. O de quarta-feira também não é. Você precisa meditar na palavra todos os dias para não ser enganado, né, Gil? Há uma importância na vida devocional. A gente estava conversando esses dias lá na comunidade com os amigos sobre isso. 2 horas de culto não é suficiente. Não é. E eu até costumo brincar, eu sei que é um pouco pesado isso, mas eu falo isso com verdade mesmo. Se você depende de cultos para sobreviver espiritualmente, você precisa ir para a Igreja Universal do Reino de Deus. Lá são 5 cultos por dia e tem culto todo dia. Então, se a visão é estar dentro de uma estrutura religiosa para me manter salvo, então você está no lugar errado, de 2 dias de culto, 3 dias de culto. O que eu preciso desenvolver? Eu preciso entender que não é o culto apenas, isso faz parte, mas não é só isso. O que me mantém de pé? O que me mantém de pé é a vida que eu desenvolvo no secreto, Mateus 6,6. Amém. Quando eu paro, meu dia, separo, experimentem isso. Marca um horário e um horário
separe esse tempo para o Senhor, gaste um tempo de oração primeiro, depois pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, gaste um tempo meditando. Se você quiser, comece no livro de João, nós já fizemos isso através da escola, o livro lá, o Evangelho segundo escreveu João. A partir do capítulo 1, são 21 capítulos, começa no capítulo 1, um dia em um capítulo, ministrando, orando em cima da palavra, ministrando, orando, meditando. A sua vida espiritual vai ser totalmente diferente. Então eu costumo dizer que o culto ele é necessário para viver a igreja como família, para congregar, para ter uma liderança, para devolver aquilo que o Senhor me dá, honrar através das finanças também, ser igreja, porque ninguém é igreja sozinho. Jesus não vem buscar um membro amputado, ele vem buscar um corpo. Amém. Então há uma importância de estar nesse lugar, mas não é só isso. Eu preciso me desenvolver espiritualmente no lugar secreto, orando, gastando tempo. Então, na verdade, o que nós precisamos é ter os nossos olhos voltados para Jesus. Eu falava esses dias com um jovem lá que se converteu junto comigo na época, mas ele teve várias quedas ao longo do tempo e não conseguiu se firmar até hoje. Acho que os últimos 2 anos ele tentou a última caminhada dele até hoje e não conseguiu, mas antes dele tropeçar de novo, eu parei para conversar com ele. Eu falei, cara, vamos fazer uma análise aqui. O que fez você cair nesses anos todos? Qual foi o motivo que você não conseguiu se firmar? Aí ele falou, cara, eu não gosto de ler. Aí eu falei, então vamos lá. Então nós chegamos à conclusão que o fato de você não se manter em uma vida com Deus é porque você não se alimenta da palavra. É isso? Ele falou, é. Eu falei, então, você não gosta? Ele não. Eu falei, vamos lá, você gosta de trabalhar? Você trabalha na profissão que você faria, se ainda que você não recebesse salário? Ele disse, não, eu trabalho por obrigação. Eu falei, então, você não consegue trabalhar por obrigação? Então começa a ler por obrigação, até o dia que isso vai se tornar prazeroso para você. Você vai crescer, você vai se desenvolver, você vai amadurecer. Então as lives também não substituem o culto presencial, as lives não substituem meu lugar secreto, uma mega conferência não substitui a minha vida particular e devocional com Deus. E nesse tempo de pandemia, não é possível que a igreja ainda não entendeu isso. Que Deus travou os templos, parou tudo. Quem não gastou tempo tendo uma vida de oração, meditação das Escrituras, dentro de casa, não é possível estar vivo hoje espiritualmente falando. Então é um convite também, com a pandemia, eu vejo Deus nos convidando, nos chamando de volta para Ele. Né? Não tinha não tinha os pregadores do momento, não tinha as bandas top, não tinha as conferências, tinha apenas um quarto e alguém nos esperando lá dentro chamado Espírito Santo, e Ele hoje ainda está te aguardando. Amém. Você ir nesse lugar do encontro e se derramar diante da presença dEle, deixar Ele gerar em você o que Ele deseja fazer em você. Acho que a igreja precisa amadurecer e crescer nesse sentido de viver uma vida em Deus, de viver uma vida devocional diante de Deus, é buscar ter uma vida de oração, uma vida na palavra, se consagrando, porque só assim nós vamos conseguir viver uma vida de forma digna diante do Senhor. Amém, é literalmente isso mesmo, né? A gente até no início, né, nós fizemos uma live junto, né, Gil? Foi. A gente falou muito sobre isso, né, Gil? Que esse momento era o que o Senhor estava nos reservando, né? Era a busca dessa intimidade relacional com Ele, né? De forma personalizada, né? Pessoal, né? De realmente colocar em prática Mateus 6,6 ali, abre a tua porta e me busque no secreto, sim, né? Então, eu até tenho falado muito isso na noiva do Senhor, né? Que na verdade o Senhor trabalhou nas 3 noivas, né? Na igreja em si, a igreja, nós que somos morada do Espírito Santo, habitat do Espírito Santo, nós somos igreja física, né? A igreja família, que é a igreja primitiva, né? Porque os pais não tinham tempos com seus filhos, sim, o esposo com a esposa, uma qualidade, né, de vida, assim como os filhos com os pais e irmãos com irmãos. Então essa pandemia também obrigou a isso, as pessoas terem mais tempo, né, de você estar mais com seus filhos, ter mais um tempo para poder você ver os seus filhos. Quantas pessoas, né, estavam vivendo e só tinham um dia para estar junto com seus filhos. Verdade. Quantos irmãos trabalhadores que acabam por conta do trabalho, como você falou, como hábito. Engraçado que nós nos submetemos ao mundo, às práticas, ao trabalho, a isso, a colar, ao esporte, a cuidar do corpo, né? Mas não tem um tempo para aquele que é a primícia.
que é o nosso É Senhor. muito louco, porque a gente dá prioridade a um time, dá prioridade a uma amizade, mas o cara que morreu por nós, a gente não tá nem aí. Incrível isso, né? Se sobrar tempo, eu dou uma moral Se pra sobrar, eu vou visitar tempinho, ele. né? Como você falou, é tudo questão de você se posicionar, é questão de você renunciar, é questão de você realmente falar, olha, esse tempo é um tempo que eu vou tirar agora pro meu Deus, né? Para ter com o meu Pai, né? Com o nosso amado Jesus, trazer, invocar a existência dele, né? Em nós, porque nós já temos uma grande vantagem, né, Gil? Porque nós estamos vivendo a graça ainda. Sim, sim. Por enquanto a graça está aqui, o Espírito Santo está aqui, está em nós. No Antigo Testamento, que era a época da lei, ele estava sobre alguns só, né? Sobre os profetas, os reis, os governantes, os sacerdotes, mas hoje não. Qualquer pessoa tem o acesso, porque a partir do momento que o unigênito veio, se colocou, né, à disposição por nós pecadores, ele nos deu essa possibilidade de nós realinharmos esse relacionamento, né? E nada melhor do que o Senhor, né, ter permitido. E a paralisação, é claro que é dolorido, né? Como você falou, quantas pessoas, né, a gente tem perdido, né? E realmente não tem e aquilo, né, Gil? Hoje eu estava numa roda, né? Hoje a gente acabou perdendo um rapaz muito novo aqui, por conta do Covid também, um rapaz amigo nosso, e jovem, né? Aí, em determinado momento, as pessoas até falam, poxa, mas tanta gente aí que faz tanto mal e tudo. Aí eu falei para essa pessoa, até usei até um filme, né, que é o filme Cabana, né? No momento que eu até exemplifiquei, falei, olha, não é assim, ele é pai. E ele deu o seu filho, o único filho, para todos. Por todos. Né? E aí aquela cena que coloca o pai para poder escolher, ou o filho ou a filha, quem que ele escolheria para morrer. Eu vou no lugar. Eu vou no lugar. Né? Então, para o Senhor, né, é algo que, para um, ele vai entrar com a cura, mas para outro não. Mas ele continua soberano. É isso aí. Né? Ele continua ainda tendo o controle de tudo. Né? É ele que conduz as iniciativas, é ele que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Né? Então é um momento que nós precisamos cada vez mais trazer essa luz ao entendimento, né? E a luz que vai ser a palavra de Deus, não tem outra, Gil. E cada vez mais, né, nós precisamos ter isso. Por quê? Porque se você não é uma pessoa que desenvolve esse hábito, né, de ler a palavra, e olha que alguns têm essas desculpas de falar, porque como nós somos pastores, né, então algumas ovelhas chegam e falam, pô, pastor, eu também não tenho saco para ler, eu não tenho esse hábito de ler. Aí eu costumo falar o seguinte, olha, o Senhor nos dá estratégias, então nós temos que usar. Você pega aquela Bíblia, a Bíblia em áudio, né? Pega aquele vozeirão do Cid Moreira, aquele vozeirão, né? E bem bota grave lá, aquele bem grave, e aí o que acontece? Você vai escutar a voz, porque a fé também é desenvolvida por ouvir. Ouvir, Romanos 10:17. Amém? Então nós precisamos nos acoplar. Então, na verdade, Ju, não tem desculpa, né, querido? Não tem de jeito nenhum. Eu costumo brincar que, na verdade, quando as pessoas falam assim, eu não gosto de ler, eu falo assim, então presta o telefone, abre no WhatsApp aí, eu quero ver só áudio. No seu Instagram, Facebook, Twitter, você só vê figurinha. Porque se você para ler, então você não é que você não gosta, é que você não tem prioridades. Isso e eu aí. lembro, isso eu falo por mim, por exemplo. É isso aí. Quando eu me converti, o jovem que me ganhou para Jesus na época, o Júnior, até teve aqui já na casa do pastor, nosso amigo Júnior. Manda um abração para ele. Um abraço pro Junão aí. Feliz ano novo, meu irmão. O Júnior, eu lembro que o Júnior, ele era da Universal, começou a caminhar na Universal, e ele me vinha com um jornal da Universal, e no meio do jornal, não sei se hoje em dia ainda é do mesmo jeito, tinha uma palavra do Bispo Macedo. Eu lembro disso. Ele falava assim, cara, quase toda semana ele ia lá em casa e falava, cara, lê essa palavra do Bispo Macedo aí. E eu não gostava de ler. O que eu fazia? Pegava o jornal, não, vou ler. Quando o Júnior saía, eu agarrava minha pipa, minha linha, ia pra lá, já fazia rabiola com o jornal e solta pipa. Até o momento que eu entendi que havia uma necessidade
Amém. Que assim como eu não fico sem comida, senão eu vou morrer, vou enfraquecer e vou morrer, existe um espírito dentro de nós, Paulo chama isso de homem interior. Que precisa se eu não alimento ele, a carne vai embrulhar ele, a carne vai sobressair quando houver a guerra entre a carne e o espírito vai estar fraco. Quando na verdade o espírito tem que estar pronto e a carne precisa ser a fraca nessa história. Então se eu não me alimento, eu vou acabar entrando para desnutrição, vou ficando anêmico até o momento que eu morro. Então espiritualmente há uma urgência em resgatarmos o valor das escrituras, a meditação da palavra, a gastar tempo de oração, a gastar tempo com o Senhor. Por exemplo, a live vai acabar daqui a pouco, mas o culto não. É isso aí. O culto começou quando um homem na cruz disse está consumado, e só vai acabar no dia que os céus se abrirem e ele voltar. Então você pode muito bem, antes do ano acabar, você dar um abraço em todo mundo que está na sua casa, ou pedir para esperar um pouco. Você pode entrar para o seu quarto, para o banheiro, subir para lá, já não sei, um lugar que você possa estar a sós, nem que seja 5, 10 minutos, 15 minutos. Ore um pouco e peça a Deus uma palavra, leve sua Bíblia na hora da oração, deixa Deus falar contigo, porque eu tenho a plena certeza que Deus deseja falar com você ainda em 2020, antes que o ano acabe. Separe um tempo e deixe o Espírito ministrar o seu coração. É isso, é literalmente isso, e precisa ser colocado em prática mesmo, né, Gil? Sim. Não dá mais para esperar, né? Nós estamos vivendo, né? Como você falou, para que deixar para depois o que você pode fazer hoje? Não é isso? E ele é a nossa premissa, né? Ele é tudo, né? E quando você entende isso, é incrível, né? Quando você realmente perde, né? Você desiste de querer fazer as coisas com a força do seu braço, de querer as coisas e abdicar do egocentrismo, né? Eu tenho falado muito, Gil, o egocentrismo é o maior ídolo que tem. A maior idolatria que se tem é o eu, né? É essa situação de você não, porque agora eu não posso, porque eu dou prioridade para isso. Não, ele é a nossa prioridade. Sempre, né? E como o Gil relatou, o culto continua, não é só vai acabar a live, não, você tem que continuar buscando, continuar adorando. Precisamos adorar, né? Precisamos invocar a existência de Yeshua. De repente você nunca fez isso, mas muda o hábito na sua casa. Ao invés de passar de repente se abraçando, sei lá como você está acostumado a passar, ou antes de dar meia-noite, reúna sua família na sala, reúna sua família, ou no lugar que você esteja nos vendo aí agora. Separe um momento, talvez você nunca fez isso, e passa agradecendo. Amém. Ao Senhor, ainda que você tenha membros da família que você perdeu, amigos, ou de repente você ainda está desfrutando do luto, mas separe esse tempo para agradecer a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Sabe? Eu vi uma vez uma repórter falar que no Natal, né, se comemora o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus, e ela, muito sábia, a repórter, um dia ela disse assim, dentro do discurso que ela estava falando, ela falou: nós vamos ter agora um aniversário onde o aniversariante não é convidado para a própria festa. É isso aí. Então, às vezes, isso é muito legal. E isso é verdade. Então eu queria dentro de tudo que ainda está para acontecer aqui, que você fizesse algo diferente na sua casa. Reunisse toda a sua família, independente se você está caminhando, se você não está caminhando, se tem um caminhando dentro da sua família ou ninguém está caminhando, ou todos caminham. Reúnam todo mundo e gaste um momento orando ao Senhor. Eu entre nos próximos minutos do primeiro ano que a gente vai viver, 2021 agora, já em oração, agradecendo ao Senhor, mesmo sem saber o que vai ser de 2021, mas já agradeça, porque Ele é bom, sabe? E as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Deus é bom, e nós vamos provar, como temos vindo provando, como o pastor falou, em meio a toda essa loucura. Se você parar para perguntar todo cristão que você conhece, em meio à pandemia, mesmo sem emprego, mesmo devendo, de repente, as expectativas não foram supridas dentro daquilo que gostariam de estar vivendo nesse ano de 2020, mas você não vai encontrar um filho de Deus dizendo assim: cara, eu passei necessidade, porque eu acredito num Deus que cuida, sabe? Num pai
que supra as necessidades dos seus filhos. Talvez não tenha uma lancha para dar uma volta em Angra, mas as condições básicas, Deus ele não deixa faltar. Então ele foi bom nesse ano, em meio a toda essa loucura de pandemia, e eu acredito que em 2021 ele vai continuar sendo bom. Daqui a 30, 50, 100 anos, se ele não vir até lá, ele vai continuar sendo bom, porque isso é quem ele é. Ele não está exercendo um sentimento de bondade, ele está manifestando quem ele é. Deus é bom, assim como ele não tem amor, Deus é amor. Então nós precisamos entender isso e desfrutar de fato. Separe esse tempo aí daqui a pouco, gaste um tempo de oração. Está parecendo bem universal, né? O seu copo com água, mano. Não, mas você prepara na sua casa aí que nós vamos cear. Nós vamos cear, você sacerdote, você que está na sua casa aí. Nós íamos fazer até na igreja, Gil. Sim. Mas só que o Espírito Santo me direcionou, não, você vai fazer em casa. Porque é um momento reservado. Né? É o cenário Senhor, atual, é o né? cenário hoje que nós estamos vivendo, é a recuperação da pessoa em Cristo Jesus, é a recuperação da família em Cristo Jesus, é o momento dos sacerdotes se posicionarem, Gil. Amém. Eu estou há 3 anos pregando para os Improváveis, que é o Ministério dos Homens, aqui da Herve Church. Nós estamos pregando sobre a retomada do sacerdócio há 3 anos. Amém. Né? Porque se a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11:3 fala que a cabeça do homem é Cristo, e a cabeça da mulher é a cabeça do homem, e a cabeça de Cristo é a cabeça de Deus. Então, se o sacerdote ele tiver a cabeça de Cristo, olha quanta coisa vai mudar, Gil. Quantas famílias estão destroçadas, por quê? Porque os sacerdotes estão exercendo o seu sacerdócio de forma errada. Eles estão exercendo com a mente humana, em vez de estar usando a mente de Cristo. Isso é um perigo. Né? E isso é um perigo. Por isso, por quê? Porque muda completamente todo o direcionamento de que é a família. Por isso que o que está acontecendo, porque nós que somos a família verdadeira, demos também muito espaço para que o mundo entrasse, para que o sistema do mundo, que é um sistema totalmente ao contrário do sistema do reino de Deus, deturpasse. E é aquilo que eu estou denunciando, esse espírito de atordoamento. Amém. Né? E ele só vai, Gil, ser quebrado com o pregar da palavra de Deus. E não tem como você falou, você vê que é o mesmo espírito que está regendo, né? É a palavra de Deus, não cabe mais nós sermos enganados, né? Então, nós precisamos desse tempo, sim. Nós precisamos exercer esse sacerdócio adequado dentro dos nossos lares, sobre as nossas famílias, o sacerdócio, né, de proteger. Rafael é o protetor, ele é o provedor, ele é aquele que faz o devocional, que insere a palavra, que lava a sua esposa com a palavra e também os seus filhos, né? Então, e disciplina, claro, como nós passamos, eu creio que foi um ano de disciplina, foi um ano de ensinamento. Eu vou te falar, pessoa, Gil Luiz Gustavo, eu nunca estudei tanto como eu estudei esse ano. Amém. Eu aproveitei o máximo que eu pude e eu espero, em nome de Jesus, continuar. Eu sempre estudei muito, né? Eu sou da área da ciência também, mas eu tenho falado que hoje eu estudo muito mais até que na época da ciência. Por quê? Porque nós somos discípulos. Sim. Discípulos sempre vai ter que buscar o ensinamento. Então nós vamos ter que ter esse coração ensinável, para que nós possamos cada dia aprender mais e discernir o tempo e a estação na qual nós estamos vivendo. Amém? Amém. Então você prepara aí já, peça para sua esposa aí, ou então você está na sua casa sozinho, não tem problema. Vai ali, a gente está aqui nesse bate-papo tão gostoso, né? Não combinamos nada, né? Eu falei, a gente está acostumado que a gente, né? Bom, deixa o Espírito Santo nos usar, né? Nós somos apenas canos de PVC, de fonte de águas límpidas. Então, prepara o seu pão aí, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, o seu suquinho de uva aí, porque nós vamos ceiar, né, hoje, porque é importante nós estarmos, né, em comunhão, em unidade de fé, né, né, para que nós possamos vivenciar somente a vontade que o Abba Pai tem para nós, Yeshua e o Espírito Santo de Deus. Amém? Né, Gil? Então é muito bom, né, Gil? Estar na presença do Senhor, né? Poxa.
Acho que é o grito de todo aquele que conhece Jesus. Fala assim, se eu soubesse que era assim... É verdade, é verdade. Eu viria antes. É verdade, é verdade. Mas é verdade mesmo, a presença de Jesus, ela nos transforma de dentro para fora, né? Eu costumo dizer que, quando algumas pessoas me perguntam assim, mas por que hoje não pode fazer isso? Por que não pode fazer aquilo? Porque a igreja proíbe? Porque o pastor não deixa? Porque Deus não gosta? Porque a Bíblia condena? Eu falo, cara, não é por nada disso. Porque antes, todo ser humano, quando cai em Adão prova de uma separação de Deus, né? A consequência do pecado é a morte, essa separação. Quando o homem se separa de Deus, é expulso do Éden, Gênesis 3:23, o homem é posto fora do jardim, o homem sente um vazio que é bem provável que você já deva ter sentido também. Então, para onde o homem vai, a mulher vai buscar preencher esse vazio. Aí não vão para as drogas, não vão para a bebida, não vão para a prostituição, cada um vai para aquilo que acha ser capaz de preencher esse vazio. É como um brinquedo de criança, que eu sempre falo, mas nunca lembro o nome, como se fosse uma caixa e tem os formatos triângulo, retângulo, quadrado, estrela. Aí a criança tem que pegar a peça da estrela e encaixar no buraquinho da estrela, e sendo que na caixa, sendo que ela está com a peça, mas ela está querendo botar lá no redondo, está querendo botar no quadrado, no triângulo, porque ela não consegue identificar até então que aquela peça estrela só cabe no formato estrela. Então ela vai se desenvolvendo e vai entendendo que cada peça tem o seu lugar de origem, e então ela vai conseguindo encaixar cada peça no seu devido lugar. Então todo ser humano está com a peça errada, tentando preencher um vazio que é impreenchível pelas coisas da terra. Até o dia que alguém bate de frente com um homem chamado Jesus e você bebe da água da vida. Amém. E aí quando você encontra Jesus, você percebe que a peça do quebra-cabeça que faltava na sua vida chamava-se Jesus. Então quando você encontra Jesus, Jesus entra. Tem uma frase que diz que há um vazio tão grande, mas tão grande no coração do homem, que só um Deus tão grande, mas tão grande, para ser capaz de preencher esse vazio. Então quando você encontra Jesus, você é completo em Cristo. Então, Gil, por que você não faz o que você fazia antes? Porque a igreja proíbe, porque o pastor não gosta, porque Deus não deixa, a Bíblia condena? Não. Eu não faço mais o que eu fazia antes porque eu estou completo. Antes eu buscava me enganar. Amém. Quantas pessoas estão hoje já enganadas ou buscando, passou meia-noite, eu vou me enganar em alguma coisa, tentando preencher um vazio que é impreenchível pelas coisas da terra. Então você só é capaz de ser completo quando você entende que Cristo é a peça que falta no quebra-cabeça da sua vida. E o lindo de tudo isso, aleluia, que aos 45 do segundo tempo, Jesus te enquadra numa palavra para dizer que o que você está precisando não é de mais dinheiro, não é de uma casa nova, não é de um barco novo. O que você precisa hoje é de uma pessoa chamada Jesus entrando na sua vida, e Ele é o suficiente para te completar. E ponto. Aleluia. É isso. É literalmente isso, é Jesus Cristo, né? Eu queria aqui ler uma palavra aqui com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, Gil, no capítulo 12, né? Ele fala aqui no versículo 7, ele fala assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, e por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Glória a Deus. É isso, né? É Ele que nos fortalece, é na nossa fraqueza mesmo. Então é nesse momento que nós estamos passando de deserto, né? Com isso tudo que está acontecendo, né? Com essa pandemia, com o Covid, né? É que o Senhor, Ele fala assim: olha, filho, filha, eu sou aquele que te preencho. Como o próprio Gil falou, eu sou aquele que sacio a tua sede. Queres me buscar? Busque-me.
Amém. Beba porque eu estou aqui, eu sou a fonte de água viva. Então quanto mais você beber, mais você vai estar o quê? Se relacionando com Ele. Porque Ele não precisa de nós, Gil. Não precisa. Ele não precisa. Mas Ele se alegra quando nós buscamos Ele. Sim. E quando Ele se alegra porque Ele quer ter relacionamento, o que acontece? Ele tem prazer em se revelar para nós cada vez mais. Então é isso que Ele quer de nós, busque, né? Como o Gil falou, faça algo diferente hoje. Vai lá, reúna a sua família, agradeça, seja grato, porque, na verdade, né, as pessoas só lembram do Senhor na dificuldade, Gil. Dificuldade, infelizmente. Né? Infelizmente, né, Gil? É no momento mesmo da dificuldade que aí a pessoa acaba ali buscando o Senhor, e não é, né? A todo momento nós temos que ser gratos, né, Gil? Se a gente entender que o Espírito Santo é uma pessoa, quando você for entrar no shopping para comprar uma roupa, você vai olhar para o espelho e você vai dizer: Senhor, tá legal? Você não vai precisar chamar a esposa, o marido, os pais para ver se tá legal. Você vai perguntar a Deus: Espírito Santo, o senhor gostou dessa roupa? Porque Ele é uma pessoa, Ele não quer participar só dos momentos ruins da sua vida. Não, é verdade. Ele quer participar dos momentos incríveis que você tem também. Por exemplo, acho que todo mundo já participou de uma festa, e normalmente quando alguém vai fazer uma festa, normalmente entra aquela questão dos convidados. Vamos fazer a lista de convidados. E aí você sempre sonha mais do que o financeiro permite. Então a gente faz uma lista de 500, 600 pessoas. Aí você percebe que o dinheiro não é capaz de sustentar tudo isso. Então refaz a lista. Aí você refaz, começando no topo de prioridades, a família, as pessoas que são mais importantes. Então começa a ter aquela questão: vou convidar a pessoa, mas ela tem 5 filhos. Nossa, já 7 convidados. Tem toda uma logística. Mas há um casamento em Caná da Galileia que leva um Jesus. E Jesus não andava sozinho, tinha um bonde com ele de 12, fora os irmãos e a mãe dele. Então levar Jesus para a festa já encheu uma festa sozinho com Jesus e seus amigos. Enfim, mas deram prioridade, convidaram Jesus para a festa. E Jesus estando na festa, o milagre acabou acontecendo. A grande questão é que às vezes a gente celebra muitas coisas, mas a gente não passa para... não tem o entendimento que eu também quero Jesus na minha vida nos momentos mais gloriosos da minha vida. Eu não quero trazer Jesus só quando o casamento acabar o vinho. Não. Eu quero que Jesus venha quando o casamento aconteceu, Aleluia. quando tudo está sendo gerado. Então, cara, de verdade, a minha oração é que Jesus nos dê maturidade para entender que o Espírito é uma pessoa e Ele não quer se relacionar com você apenas nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade ou de necessidade, como o pastor leu aqui. Ele quer que você entenda que Ele deseja se relacionar com você. Você deve buscar se relacionar com Deus, entendendo que Ele é tão uma pessoa que a Bíblia diz que Ele tem ciúmes de nós. Amém. É isso aí. É isso aí. Ele tem ciúmes de nós. Então eu preciso trazer Deus para a minha vida nos momentos gloriosos também. Falar: Deus, hoje eu vou ter uma viagem top, a viagem dos meus sonhos, e o Senhor não pode ficar de fora, você tem que estar com a gente lá, e você entender que Jesus está com você nesse ambiente. E o bom disso tudo, né, Gil? Que Ele veio ao mundo e Ele já venceu o mundo. E outra coisa, Ele tem a chave de todos os portais. Acabou. É só você invocar a existência dele e falar: Jesus, vamos lá. Não, eu vou viajar, mas vamos lá. Ó, eu vou ali fazer isso aqui, Jesus, posso ir? Vamos lá. A todo momento você tem que chamar Ele. Parece uma loucura, mas o Evangelho é isso. Os carnais não vão cumprir. Não. A mente humana não tem a capacidade de poder entender, né? Um machado flutuar, um mar se abrir, 5 pães e uma lata de sardinha, 2 peixinhos e uma lata de sardinha. Alimentar mais 12 a 15 mil pessoas, né? 5 mil homens, né? Fora mulheres e crianças. Passava de 10 mil pessoas. Coisa de maluco. Ainda sobra 12 cestas. Evangelho, ainda sobra 12. Sacia. Ainda alguns chegam a dizer que os 12 cestas porque havia 12 distritos, né? É impressionante. Ainda tinha pão para os distritos. Se tivesse colado lá, tinha alimento. É verdade. Amado, eu vou chamar você agora aí para você estar pegando o pão, né? Para nós aqui estarmos fazendo aqui a última ceia da década. Da década, né, Gil? Da década. E porque eu tenho certeza que hoje vai se fechar um ciclo.
Mas vai iniciar daqui a pouco um novo ciclo, uma nova estação. Nós cremos isso, né, Gil? Cremos sim que vamos sair diferentes. Já estamos diferentes, né, Gil? Como você falou, esse sistema foi quebrado, né? Eu tenho falado como é que alguns ministros que pregavam prosperidade e pregavam a hipergraça vão se sair. Deu ruim, né? Deu ruim, né? Deu ruim pra eles, deu ruim. Tem que se arrepender, né, irmão? Deu ruim. Deu ruim. É verdade. Então, nós vamos... Gil, faz a honra aí, querido. Em nome de Jesus, né? Vamos aí agora, aí, você sacerdote, você pegue o pão. Eu vou ler aqui, Gil, eu gosto muito de uma passagem de João 6, né? Que é uma passagem incrível. O apóstolo do amor, né? Aquele mais chegado, Yeshua, né? E ele aqui no capítulo 6, 52, tem um momento da discussão ali dos judeus. Eles começaram a discutir, né? Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem, falando de Yeshua, nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Amém. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim que ele se alimenta de mim e viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Amém? É isso, né, querido? É tão bom, né? Vamos nessa? Em nome de Jesus? Senhor, nós damos graças pelos elementos. O pão que nós comeremos em memória de Ti, teu corpo, pelo que Tu fizeste. E aqui está o cálice também, Senhor, do suco de uva representado pelo Teu sangue, que simboliza a aliança, a renovação de aliança, na qual nós reconhecemos a Tua morte na cruz, mas também 3 dias após a Sua ressurreição. E também reconhecemos também a Tua volta, amada Yeshua. Então, aqui está o pão, Senhor. Que sejam consagrados os 2 elementos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, aqui está o pão. O pão que simboliza o Teu corpo. Amém, Jesus. Nós damos graças, Senhor. Comei do pão. Pode comer. Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Agradecendo, Jesus, Por novamente essa oportunidade de renovar e de nós estarmos vivos, Senhor. Amém, Jesus. E vivos principalmente contigo, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Amém, Jesus. Não há outra forma de chegar ao nosso Pai, somente através de Ti, amado Jesus. Aleluia. Aleluia. Que está, Senhor, o cálice simbolizado pelo suco de uva, que é o vinho, que é o Seu sangue. Nós damos graças, Senhor. Bebei do cálice, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Gil, fica à vontade. Para você poder encerrar, né? Bora. Em nome de Jesus. Eu queria orar e antes disso dizer algo muito rápido. Jesus, na última Santa Ceia, ele deu o cálice para Judas ceiar. O coração de Judas já estava corrompido, já havia traído.
Mas antes de Judas consumar o que já havia sido gerado no coração dele, Jesus dá a oportunidade de Judas provar do corpo dele. Quem sabe, se após provar do corpo de Jesus, Judas não mudasse de ideia. E quem sabe você que está nos assistindo agora, tendo ceiado, provado do corpo e do sangue de Jesus, quem sabe através desse ato os seus planos de daqui à meia-noite que você iria fazer não são frustrados por ter provado de fato quem é Jesus e você se encante com a gloriosa presença do Senhor. Por isso eu quero orar com vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com os meus irmãos. Ó Deus, que o Senhor nos dá como oportunidade de estarmos ainda que de forma distante, mas no Espírito nós estamos juntos, unidos contigo. Eu oro para que os meus irmãos sejam agora, Jesus, visitado pela gloriosa presença do Espírito Santo, que não é apenas um arrepio, ele é uma pessoa. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa invadir o lugar onde os meus irmãos estão agora, que eles sejam tocados pelo teu Espírito, que eles sejam renovados no Espírito, que eles sejam fortalecidos no Espírito, ó Deus, e que eles vivam uma vida no Espírito, manifestando frutos no Espírito, ó Deus, e andando de forma digna diante do Senhor, andando de forma digna diante do Senhor, vivendo uma vida como o Senhor quer. Nós abençoamos, ó Deus, a cada família que nos acompanha, nós abençoamos esse fim de 2020, nós liberamos palavras sobre o ano de 2021, Jesus, que o ano de 2021 seja o ano, Jesus, que a gente possa desfrutar de encontros gloriosos com a pessoa de Jesus. O nosso desejo é que seja um ano incrível de coisas boas, de oportunidades, mas ainda que não seja, nós te damos graças e a nossa oração é que o ano será incrível por termos oportunidade de ter encontros gloriosos com a pessoa de Jesus. Por isso, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, a nossa vida, os nossos familiares, sim, ó Deus, e declaramos pelo poder do nome de Jesus, Jesus, que esse simbolismo do que foi feito, esse memorial, esse altar que foi estabelecido através do corpo, ó Deus, e do sangue, que esse memorial venha marcar a nossa existência e da nossa família para a glória do nome do Teu Filho Jesus, é o que nós te pedimos, e amém. E amém. Amém. Para a glória de Jesus. Amém, Yeshua. Amém.